Olá para todos e vamos a mais um vídeo, algo meio polêmico, que faz tempo que eu não fazia mais sobre o assunto de dízimo, mas agora vamos lá. 5 mentiras sobre o dízimo que talvez você não sabia, porque muitas igrejas não ensinam, mas é uma artimanha usada por muitas igrejas para forçar as pessoas a darem o dízimo. Embora o dízimo não seja do Novo Testamento, mas eu não sou contra o dízimo em si, mas a forma que é ensinada e explorada por muitas igrejas por aí. Então vamos ao primeiro. O devorador são demônios, como muitas igrejas ensinam, que se você não dar o dízimo, o devorador vai devorar as suas finanças. E muitos, quando perdem o emprego, pensam que foi o devorador que tirou o seu emprego. Malaquias 3, verso 11, diz: E por causa de vós repreendereis o devorador. Alguns ainda nos dias de hoje, apesar de toda a informação, têm a coragem de dizer o mesmo que eu ouvia quando era criança, que o devorador é um demônio que devora as finanças daqueles que não dão o dízimo. Eu não sei de onde que tiraram isso. E o pior que alguns acreditam. O devorador não tem nada a ver com demônio. É só continuar lendo o versículo que diz: para que não consuma o fruto da terra. Veja que está totalmente relacionado à lavoura. O devorador era gafanhotos, praga que devoravam as lavouras. Deus prometeu que aquele que desse o dízimo, ele os livraria desta praga, que eram gafanhotos de Joel capítulo 1. Hoje não dá mais para cair nessa. Quem cai nessa é porque não lê, não se informa, não vai atrás da informação. Ou então, se você não dar o dízimo, os demônios, substituto dos gafanhotos, que adotaram o nome de devorador, espiritualizaram o gafanhoto, transformando em demônio, vão devorar suas finanças. Este texto está relacionado a lavouras. Deus os livraria das pragas, das lavouras ruins, os que dessem dízimos e as ofertas alçadas. Então eles espiritualizaram os gafanhotos, os transformando em demônio, para pôr medo em você que não entende nada. Agora o segundo. Quem não dá o dízimo rouba a Deus. É uma grande artimanha. Na verdade, não rouba nada. Talvez você já tenha ouvido isso por aí, mas é apenas uma forma de pôr medo nas pessoas, semelhante à história do devorador. Eles dizem assim: se você não der o dízimo, o devorador vai devorar todas as suas finanças, porque você rouba a Deus, e os ladrões não entrarão no céu. Cita Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas isso foi algo específico a Israel. No verso 9, que é a continuação, diz: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Veja que diz nação no singular, se referindo a Israel somente. Este texto não se aplica ao Novo Testamento, por quê? Isso não se aplica a hoje, pois não existe maldição para o Novo Testamento. Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Colossenses 2, verso 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que isso quer dizer? Significa que a lei foi cravada na cruz e Deus estabeleceu um novo concerto. Não existe maldição hoje para quem não guarda a lei. Estamos no novo concerto livre da maldição da lei. Ladrão é o pastor que pede o dízimo e não ajuda os pobres, viúvas e necessitados e aplica neles mesmo com condomínios de luxo, carrões e viagens para cima e para baixo e uma vida luxuosa e não ajuda as viúvas, os pobres e necessitados como era na lei. São ele os ladrões. 3. Precisa dar o dízimo para ser abençoado? Não. O que recebemos de Deus é pela graça. Não é por mérito e muito menos comprado com dinheiro ou em forma de barganha com Deus, como alguns ensinam por aí. Quanto mais você dar, mais Deus vai te abençoar. O que recebemos é pela fé e pela graça, favor imerecido. Receber algo de Deus sem ser merecedor, pela bondade e misericórdia, e não por obras da lei. Quem contribui para a obra de Deus será abençoado com certeza, mas de acordo com o propósito de Deus. Isso não significa que você vai enriquecer. Se Ele quiser que seja assim, assim Ele fará. Poderá te recompensar com saúde física, espiritual, mas nunca você deve contribuir como uma moeda de troca ou troca de favores com Deus. Deus não é Deus de barganha. Você deverá contribuir com a intenção de ajudar no sustento da igreja, pagar conta de água, luz, aluguel, e Deus que está vendo irá te recompensar da forma que Ele quiser. 4. Quem não dá o dízimo perde a salvação, mais o engano de falsos profetas e exploradores. Uma pessoa me disse esses tempos que na igreja dele ensinam que aquele que não dá o dízimo não será salvo. O dízimo nunca foi dado como meio de salvação, nem na lei, e muito menos no Novo Testamento, que nunca foi citado. Existem coisas que foram dadas à igreja, mas não como meio de salvação. 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, são coisas que acompanham o salvo, mas não salva. São simbolismo que só tem valor para uma pessoa salva. São coisas que para o pecador não tem nenhum valor. Podemos citar a própria lei, que não foi dada como meio de salvação, mas para mostrar ao homem que ele era pecador e precisava de um Salvador, que era Jesus. Mas eles também foram salvos pela graça, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, e não por sangue de animais, que era simbólico. O único meio de salvação é pelo sacrifício de Cristo e o arrependimento dos pecados. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei ou comprar a salvação com dízimos. A nossa salvação já foi comprada pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Não é por mérito. Então não caia nesta mentira dos falsos profetas e comedores de dinheiro. 5º e último, o dízimo é válido para os dias de hoje? Não, porque não existe nenhuma menção do dízimo no Novo Testamento. Alguns citam Mateus 23 para justificar o dízimo no Novo Testamento, quando Jesus disse: ai de vós, fariseus hipócritas, que dão o dízimo do edro, do cominho e da hortelã, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mas esquecem de dizer que os 4 evangelhos pertencem à lei.
A lei encerrou na morte de Cristo, que o Novo Testamento começou em Atos capítulo 2. Na divisão da Bíblia os 4 evangelhos estão no Novo Testamento, porque foram escritos no Novo Testamento. Mas toda a história aconteceu no Velho Testamento. Aquilo tudo era lei. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Foi apresentado no templo. Maria e José ofereceram sacrifício no templo. Eles iam na festa da Páscoa. Jesus, quando curou um homem, ele disse: vai e apresenta a tua oferta no templo, conforme ensinou Moisés. Jesus viveu na lei. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei. O Novo Testamento começou em Atos capítulo 2. De lá para cá você nunca vai achar alguém dando o dízimo e nem mandando dar. O que existe é distorções teológicas por alguns espertalhões, entendeu? Comedores de dinheiro. Desculpe a expressão, mas é verdade, não existe. Nesse diálogo, Jesus estava sob a lei. E após a sua morte nunca mais falou nisso. Então essa passagem citada e outras também não afirma nada sobre o dízimo para o tempo do Novo Testamento, como alguns tentam afirmar. Literalmente o dízimo não existe no Novo Testamento, né? Eles distorcem a Bíblia pegando passagens que não tem nada a ver para provar algo que não existe. Então é isso aí, não sou contra o dízimo, mas né, se for dado para ajudar a igreja e você tiver certeza que não estão tirando proveito com esse dinheiro, tudo bem, né? Antes veja qual é o carro do teu pastor, qual é o condomínio que ele mora, se ele vive da igreja, né? Então se ele tem luxo, é você que está sustentando o seu luxo com o seu dízimo, tirando da boca de seus filhos, das contas para pagar, para dar privilégio para espertalhão. É isso aí então, obrigado a todos, se gostou dá um cliquezinho aí, se não for inscrito se inscreva e até o próximo.